Olá, eu sou Marco Túlio Costa e para finalizar a série que produzi a respeito da revista literária Protótipo, aqui de Passos, vou trazer textos que foram publicados em jornais, suplementos literários e revistas naquela época. Vamos lá. O primeiro texto de minha autoria a ser publicado, muito provavelmente, foi uma redação solicitada em classe pela professora Gilda Parente, com o título O Passeio. Impressionada pelo texto, ela enviou à professora e autora do livro Português através de Textos, que era adotado em nossa escola naquela época, Magda Soares Guimarães. O meu texto, juntamente com a avaliação da Magda, foram publicados juntos no jornal Doçura no ano de 1968. Eu tinha 13 anos e faria 14 anos ao final daquele ano. 1970, mês de novembro, saiu o primeiro número do jornal O Dica, um jornal feito por alunos no colégio estadual. Eu estava na 4ª série do ginasial. O título do texto de minha autoria é A Volta. Narra o medo de uma pessoa para atravessar um beco escuro onde tinha sido assaltado uma vez anterior. Em 1971, no mês de abril, saía o número 1 do jornal O Liberal sob a gestão de Leônidas Azevedo Filho, baiano, que era um líder estudantil da minha época lá. Graças a essa liderança dele, nós fomos chamados para a UPS, antes mesmo de sermos estudantes secundaristas. Eu estava na última série ainda do ginásio. No número 2, que foi publicado no mês de maio, sai um texto meu denominado Metamorfose. É a história de um cachorro preto que está andando pela rua, depois tem um cachorro branco que se encontra com um outro cachorro que é pintado e tal, os três conversam e eles trocam ideias ali, falando que já tinham sido humanos e falavam sobre talvez a conveniência de se esquecerem dessa vida anterior. Naquele mesmo ano, no mês de agosto, saiu o número 3 de O Liberal, mas já sob a direção do Geraldo Rezende, que era o líder estudantil lá que veio do Tiradentes. Geraldo Rezende era irmão do Sebastião Rezende, escritor renomado lá de Iguaxupé. O meu texto não tinha título, sem título. É uma historinha pueril de uma criança que levanta e vai dar uma flor para a mãe dele. Seria muito apropriado aí, porque estamos às vésperas do Dia das Mães. 1972, em março, no número 6 de O Liberal, já sob a direção de Antônio Rogério Daniel, publicava o texto intitulado Só, cujo tema é um sentimento de solidão de um jovem. É algo como eu estava sentindo assim na época mesmo. Neste mesmo ano, em setembro, eu seria o primeiro colocado no 2º Festival de Arte de Itabeira, na categoria Contos. Foi meu primeiro prêmio de literatura. Em 1973, há uma publicação minha no jornal O Muro, do diretório acadêmico professor Antônio Leite, da cidade Formiga, minha cidade natal. Foi publicado no mês de dezembro. É um daqueles contos com títulos estranhos e com um humor muito satírico, O Homem que Fazia Crete maravilhosamente. Era uma crítica à exploração do bizarro, do grotesco pela mídia. Esses programas que tem aí na televisão, enfim. No ano de 1974, na edição número 5, maio-junho, do informativo da então Delegacia Regional de Ensino de Passos,
chamava-se Passos Educacionais. Saiu aquela historinha 3, que já havia sido publicado na Protótipo. O tema é o desejo de liberdade de um menino em uma família tradicional que vive exigindo dele coisas que ele não deseja para ele mesmo. No final, ele vira passarinho e voa. Em 1974, no mês de fevereiro, não me lembro mais qual foi a motivação, houve uma publicação, um jornal feito pela Prefeitura Municipal de Passos, abordando os vários aspectos da cultura em nossa cidade. Se chamava Nós Somos Cidade Educativa. Então tem ali um artigo do Gilberto Abreu sobre políticas, ações comunitárias, tem uma publicação do próprio Bernardino Vieira, que era poeta lá do início do século XX, né? Naquela época da matança do Fórum, aquela coisa toda. Também, quando nós fizemos aquela peça Alfarrábios, eu faço o papel de um poeta que está lá na zona boêmia, quando vai ser fundado um dos partidos políticos de Passos. Eu faço o papel de Bernardino Vieira, recitando Flor Azul. Nesse jornal, um texto meu intitulado A Mulher Nua, que eu já li para vocês, aquele texto que acabou caindo no vestibular da Faculdade de Filosofia de Passos da época. Em 1975, no mês de agosto, suplemento literário de A Gazeta de Passos, suplemento que era dirigido pela Marise Pacheco, que vem lá da Protótipo. Nesse número tem um texto de Paulo Regis Silva, a quem eu me referi várias vezes, já falecido, e o meu texto Vende-se uma televisão tratar com a estátua do parque. É mais uma crítica aos veículos de comunicação de massa. Em outubro, no mesmo suplemento literário da Gazeta de Passos, foi publicado o texto Regênesis. Esse é curtinho, é poesia, o que é uma coisa rara, porque eu fiz quase nada, me atrevi muito pouco nessa área, então eu vou ler. Regênesis. E o computador disse a Noé: constrói um elevador e coloca nele toda a sua repartição, e também um par de cada máquina que existe sobre a terra. Coloca também um casal de aviões de reconhecimento, pois farei perecer todo o metal que respira sobre a terra. Que é dele que vem todo o mal, que é dele que vem toda a guerra, e todas as armas da destruição. Faz, portanto, o elevador que eleve até o céu sua escrivaninha, sua máquina de somar, todas elas, enfim, e sua máquina de amar, aquela xerox, para que reproduza, para que a semente seja de novo lançada sobre a terra. Em dezembro de 1975, eu ganhei um concurso de poesia lá da Universidade de Brasília, UNB, onde eu estava fazendo o meu curso de letras. Em maio de 1976, a Gazeta de Passos publicaria exatamente um dos poemas que foram premiados naquele concurso. Chama-se Nesse Último Momento, que, como eu disse, é um dos raros poemas que eu cometi na minha vida. Portanto, só pela raridade vale a pena registrar aqui. Nesse último momento. Aperte bem os olhos e entre os dentes cerrados detenha o grito, pois já posso ouvir os passos de quem virá contar que o final chegou. De corpos unidos, continuamos a viver lembranças últimas de quando, infantis e nus, saímos pela primeira vez a estranhar o mundo e todos aqueles corpos levados pelo vento, conforme o vento. E assim, hoje nós. De olhos cerrados ainda, arranhe nossos corpos, beije o suor salgado, talvez um gosto de sangue, de minha, sua, nossa dor,
E depois, quem sabe, não seria melhor ir lá fora e à luz da lua conferir nossas cicatrizes, só para ter certeza de que depois de tudo, finalmente saímos perdendo. Após a protótipo, então, já no ano de 1976, temos ali em julho o suplemento literário do Minas Gerais, publicando meu texto Oswaldo, Objeto Não Identificado. Em outubro daquele mesmo ano, fiquei em segundo lugar em outro concurso de poesia da Faculdades Integradas Augusto Mota, no Rio de Janeiro. Em 1977, saiu o número 13 da revista Versos de São Paulo. Era uma revista fantástica, que publicou um texto meu denominado Uma Palavra Perdida Me Feriu o Coração. Esse texto, mais tarde, eu reescrevi, mexi um pouquinho nele e o coloquei naquele romance A Árvore do Medo, que em 2012 foi vencedor do prêmio da Fundação Biblioteca Nacional. Isso acontece muito com o escritor, A gente vai aproveitando o próprio material, que ficou para trás, às vezes ficou esquecido e, enfim, nós nos inspiramos. Ainda em 1977, no mês de fevereiro, o suplemento literário do Minas Gerais vai publicar o conto Um Dia de Bode. O título é uma referência ao filme que ficou famoso, Um Dia de Cão, e narra uma tentativa de assalto que aconteceu aqui em Passos, que acabou se tornando assim um caso um tanto quanto bizarro e tipo um pastelão. E finalizando, essas publicações, antes que eu viesse a publicar, escrever o Mágico Desinventor, porque aí é outro período da minha vida literária, com certeza. Em 1977 ainda tem a publicação no suplemento literário do Minas Gerais, o conto Querido Banheiro. Apenas um trechinho aqui sobre um trechinho do texto a respeito da revista Protótipo, que começa: um dia fizemos uma descoberta, ainda naqueles tempos em que a árvore carregada de frutos no pomar do vizinho era convite, motivo para grande empresa. Descobrimos a força de nossa fantasia, imaginação. Lá na frente, eu vou dizer sobre como que a Protótipo tinha sido recebida, Protótipo se espalhou na Biblioteca do Congresso Americano, em Washington, ou Departamento de Estudos Ibéricos da Universidade de Melbourne, na Austrália, pode ser encontrado um número de Protótipo. Um pacense estudante de arte dramática em São Paulo ficaria surpreso ao ouvir um apresentador da TV2 Cultura declarar que uma de suas revistas preferidas era a Protótipo, de Passos. Ok, se vocês curtem esses papos sobre literatura, deixe aí seu joinha, inscreva-se no canal se ainda não inscreveu, divulgue para os amigos, ok? E em breve a gente se vê. Um grande abraço.